Olá, prezados amigos, tesoureiros e auxiliares das Casas da União. Neste vídeo, nós teremos um passo a passo breve e uma apresentação das principais funcionalidades do sistema, para que os senhores possam, então, iniciar o uso do sistema da melhor maneira possível. A página inicial do sistema é essa aqui, onde é feito o login, o acesso com o e-mail da Casa da União. No primeiro acesso, os senhores vão clicar nesse botão Primeiro Acesso e aqui vão preencher esses campos. Esse campo de e-mail é necessário preencher com o e-mail institucional da Casa da União, que tem o formato text. O nome da Casa da União, que aqui eu vou utilizar para exemplo um e-mail fictício, para não expor os dados dos sócios, mas os senhores preenchem conforme o e-mail da Casa da União. .org.br. É importante aqui que o primeiro tesoureiro ele tenha esse e-mail institucional. A gente sabe que algumas casas da União ainda não têm esse e-mail nesse formato e utilizam e-mails pessoais, mas para o primeiro tesoureiro é necessário que tenha. Então, se algum dos senhores ainda não tem, pode solicitar junto ao responsável da Casa da União para que tenha então o e-mail institucional da Casa da União. E aqui vai especificar uma senha, confirmar, e ao criar essa conta vão receber um e-mail de confirmação nesse e-mail da Casa da União. Confirmando lá, vai conseguir fazer o primeiro acesso então nessa página inicial aqui. Nesse primeiro acesso, será necessário completar o cadastro da Casa da União. Então, aqui nessa tela, primeiramente a gente vai informar o CNPJ. O sistema então vai confirmar, mostrar os dados aqui e os tesoureiros vão confirmar. Em seguida, é necessário definir a região ou as regiões abrangidas por essa Casa da União. Escolhendo aqui uma região fictícia, eu vou concluir o cadastro. Então aqui no menu lateral, a gente tem algumas opções e eu vou começar mostrando aqui pela parte de configurações. Aqui tem as informações gerais e logo aqui do lado tem a cobrança padrão. A cobrança padrão é uma ferramenta que foi desenvolvida para agilizar o fluxo de emissão de recibos dos repasses que vêm dos núcleos. Então aqui é possível, por exemplo, estabelecer categorias financeiras que vão somar um valor que os núcleos repassam à Casa da União. Então é possível colocar mais de uma categoria, no mínimo uma, Então aqui, por exemplo, eu recebo do núcleo uma contribuição por sócio de R$5. Então eu consigo salvar essa cobrança padrão e vou conseguir utilizar essa informação para montar os recibos na sequência. Eu vou mostrar em maior detalhe em breve. E aqui dentro da página de configuração de tesouraria, então a gente também tem a gestão de operadores, que são um cadastro de auxiliares, segundo tesoureiro, auxiliares. Então eles vão poder ter o mesmo acesso que a gente tem aqui como primeiro tesoureiro, se a gente cadastrar aqui. Ele só precisa ter então uma conta no núcleo de origem deles, e eles criam o cadastro como sócio e eles vão aparecer aqui disponíveis para a gente então atribuir essa função de operador também da nossa Casa da União. Tá? Aqui também é possível alterar a senha. E agora, feitas essas configurações iniciais, a gente pode iniciar o fluxo operacional da tesouraria configurando uma conta bancária. Aqui no menu da esquerda, a gente tem então o menu Contas Bancárias. Aqui eu já tenho uma conta cadastrada, ela vai aparecer aqui. Se eu quiser cadastrar, então, os senhores vão cadastrar a primeira, vem aqui no botão Nova Conta. Então aqui nós selecionamos o banco. Aqui vão constar os dados do titular da conta. A gente preenche aqui agência, conta e demais informações da conta bancária. Pode cadastrar também uma chave Pix ou fazer isso na sequência. Aqui ele já puxa o dado do chave Pix, eu consigo cadastrar. E
a gente consegue criar a conta então, né? Falta preencher aqui. E agora sim a gente pode iniciar os lançamentos, né? Tanto receitas quanto despesas. A gente tem uma conta criada. Então, o primeiro passo aqui no menu da esquerda, eu selecionei receitas. Aqui a gente vai ter a listagem dos recibos conforme a gente for emitindo. Por enquanto não tem nenhum aqui. Eu vou registrar o primeiro, então, aqui em registrar receita, então a gente vai ter a página de registro de receita. Né? A gente seleciona aqui o beneficiário, a pessoa que fez o pagamento para a gente, e a gente tem a opção aqui de núcleo, né? Então a gente já vai mostrar aqui é, primeiramente os núcleos da nossa região, então a região que a gente estabeleceu no cadastro inicial, ou as regiões vão estar aqui primeiramente. E na sequência os demais núcleos da União, né? A gente também pode ter aqui já facilitado, só selecionar, e selecionando aqui, então a gente pode inserir os dados que vão compor o recibo. Como eu falei, então, a gente tem aquela cobrança padrão que a gente fez o cadastro inicial, a gente consegue editar aqui também, tá? E então como é que a gente utiliza, né? Ele já leu então esse núcleo que eu selecionei da minha região e mostrou aqui embaixo a quantidade de sócios ativos naquele núcleo, né? É, ele vai mostrar os núcleos que utilizam o nosso sistema. Então, porventura, pode acontecer que algum núcleo dentro da nossa região ainda não utilize o real valor. Nesse caso, a gente não tem acesso ao quantitativo, né, aos dados dos sócios desse núcleo, só ao núcleo, só a informação do núcleo. Então, talvez não conste aqui algum caso específico. Mas os núcleos que utilizam vão estar constando aqui o quantitativo então de sócios e também a informação de quando ocorreu a última sincronização com o Reúne. Então, o nosso sistema ele conecta com o Reúne e traz desses núcleos que utilizam o nosso sistema a informação de quantidade de sócios. E provavelmente aqui, o núcleo utilizando, a gente vai ter aqui um dado atualizado. Então, aqui no caso, 2 dias. Né? Então, eu já sei quantos sócios tem aqui. O sistema lê essa informação do núcleo e conforme eu lancei então essa cobrança padrão, eu registrei lá na parte de configurações ou por aqui, ele vai calcular aqui quanto que quanto vai ser o repasse, né, dessa cobrança padrão para esse núcleo. Clicando aqui, então, eu consigo já lançar. Ele vai lançar aqui embaixo, vai preencher essa descrição e o valor total. Aqui, então, basta só emitir o recibo, né? Aqui na parte de detalhes do recibo eu consigo editar algum dado, né? Por padrão ele vai preencher a data de hoje, forma de pagamento Pix eu consigo trocar, tá? A conta bancária também, eu defino onde foi feito esse recebimento. E aqui em emitir recibo ele vai dar uma tela de confirmação e confirmando então eu tenho a emissão desse primeiro recibo para um núcleo. Eu posso também emitir naturalmente para outras pessoas que não núcleos, né? Então, na parte aqui de sócios, o sistema ele vai disponibilizar o acesso ao nome dos sócios que são de núcleos que utilizam o real valor, né? Da nossa região. Então, vou escrever aqui o nome do sócio, já vai puxar o cadastro aqui dessa sócia fictícia, né? E da mesma forma eu vou poder então emitir o recibo. Aqui eu não vou ter uma cobrança padrão, né, para núcleo, e então eu posso definir aqui que tipo de categoria que foi, né? Vamos supor que um sócio aqui ele pagou uma taxa, né, para Casa da União ou uma doação. Eu preencho aqui o nome da categoria que vai constar no recibo, né? Uma categoria interna da Casa da União que ela fica a critério da Casa da União. Esse plano de contas é o plano de contas do Sistema Único de Contabilidade que a gente utiliza no sistema. Ele facilita aqui para a gente categorizar, né? E também para a escrituração contábil. Eu posso colocar aqui a categoria que mais se adequa. O centro de custo ele é uma categoria, digamos, para organização interna, né? Então, eu posso ter um centro de custo. Em núcleos a gente utiliza plantio, preparo. Aqui o tesoureiro pode definir um centro de custo que faça sentido para organizar as contas da Casa da União.
mas é opcional, tá? Os campos obrigatórios são esses que tem o asterisco vermelho aqui. Salvando aqui, então, eu já tenho uma categoria nesse nome, né? Então, vamos supor, vou colocar doações. Então, eu criei essa categoria, tá? Aqui eu consigo colocar uma descrição que vai aparecer no recibo, é opcional. E o valor, da mesma forma, então, eu vou conseguir emitir. Se eu precisar colocar mais itens, eu posso ir adicionando aqui, criando ou utilizando os que já existem. Então, para compor esse recibo, né? E também para outros, né? A gente tem essa categoria aqui, que são, pode ser qualquer tipo de pessoa, fornecedor, enfim. A gente aqui basta cadastrar, então, essa pessoa, né? Seja física ou jurídica, para registrar esse recebimento. E o próximo item aqui são as despesas, né? Então, da mesma forma, eu vou aqui em nova despesa. Aqui eu vou poder cadastrar um novo fornecedor, né? Aqui também eu vou ter acesso aos núcleos da região e aos demais núcleos. Aos sócios que são de núcleos aqui da região, que eu utilizo o sistema, eu tenho também, da mesma forma que na receita, eu posso completar aqui. Então, vamos supor que eu fiz um pagamento para essa sócia aqui de algum serviço prestado, né? Alguma compra. Eu posso incluir aqui uma compra, alimentação. No plano de contas aqui eu vou selecionar o que mais se adere. E da mesma forma aqui eu vou preencher o valor. E consigo também incluir múltiplas categorias, múltiplas formas de pagamento, se necessário, né? E aqui o detalhe do pagamento, né? Eu preencho a data de pagamento, a forma de pagamento, conta bancária. E aqui na seção de dados do documento eu vou subir então o documento, né? Eu vou pegar um aqui, só para demonstrar. Então, aqui ele vai ler esse documento, né? Vai mostrar aqui o nome desse arquivo que eu subi. E eu preciso definir então o tipo de documento que é, o número do documento para ter aqui e a data do documento. Então ele vai anexar a essa despesa, eu consigo confirmar aqui. Então está registrada essa primeira despesa aqui no sistema. Então esses foram os fluxos, digamos, normais de emissão de receitas e despesas. Mas também a gente tem uma ferramenta nova, né, em relação ao sistema anterior, que é a conciliação bancária. A ideia aqui, então, é também agilizar e facilitar esse fluxo de emissão de receitas e despesas por meio dos dados que a gente já tem no extrato bancário. Então, acessando o aplicativo do banco, a gente consegue obter esse arquivo do extrato bancário em formato OFX. Esse arquivo ele pode ser lido no sistema e o sistema consegue então sugerir e organizar essas movimentações do extrato para facilitar o trabalho do tesoureiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma conta cadastrada que eu já subi um extrato, né? Quando eu baixar, então, eu subo aqui, defino a conta e clicando em processar, o sistema, em alguns segundos, ele já lê esse extrato. Então, eu consigo acessar aqui. E acessando esse extrato, então, eu vou ter a leitura, como eu tenho de um PDF, né? Ele vai listar aqui por data, né? Todas as movimentações que ocorreram no extrato naquele mês ou naquele período determinado ali que a gente extraiu esse extrato da conta bancária. E aqui então eu vou conseguir criar essas despesas e receitas da mesma forma que eu fiz anteriormente, só que aqui ele já tem alguns dados pré-preenchidos, então ele facilita o trabalho. Por exemplo, eu tenho esse recebimento aqui desse núcleo, né? Então eu recebi o valor de 1.500 nessa conta bancária desse núcleo aqui, real valor. Se eu clicar aqui nesse botão criar, o sistema, como ele já tem o cadastro do núcleo e ele já está lendo o nosso extrato, ele já consegue me sugerir qual que é o núcleo que me pagou. E aqui da mesma forma eu tenho essa página de receita, eu consigo então definir a categoria, o que foi
esse pagamento aqui e o valor já está pré-preenchido. Então ele trouxe do extrato esse dado. Eu consigo então definir a data de pagamento. A data de pagamento na verdade já está pré-preenchida, eu posso trocar, mas ele já traz do extrato. E clicando em emitir recibo, eu já tenho então esse recibo tanto criado quanto conciliado com o extrato. Então ele vai mostrar aqui que esse pagamento aqui, a gente já tem um recibo para ele. Então ele vai organizando aqui a rotina de emissão de receitas e despesas. Para despesa é a mesma coisa. Então clicando em criar aqui, né? No caso eu fiz um pagamento para essa sócia no valor de R$ 180, clicando em criar o sistema, como é um sócio de um núcleo que utiliza o real valor aqui dentro da região, já fez a sugestão de quem é e já preenche esse dado aqui e o valor e a data, né? Então basta eu definir aqui qual que é do que se trata, né, esse pagamento, qual que é a categoria financeira. E além disso eu consigo anexar os documentos, né? E clicando em criar despesa, eu tenho então essa despesa criada e conciliada. Então aqui nessa área de conciliação a gente tem algumas outras funcionalidades que os senhores vão conhecendo conforme o uso. Mas é importante entender que essa conciliação então ela é uma ferramenta que visa agilizar o fluxo de trabalho da tesouraria, mas ela não é obrigatória. Então não tem necessidade, se não quiser subir um extrato OFX, basta seguir a rotina ali que eu mostrei, né? Das páginas de receita e despesas, como já havia no sistema anterior. Então isso já basta então para pôr o balancete, organizar as contas, sem necessariamente precisar conciliar com o extrato bancário. É um fluxo opcional, digamos assim, não bloqueia nenhum outro fluxo dentro do sistema de fechamento, enfim. E na sequência, então, voltando aqui ao menu lateral, a gente tem também as opções de fluxo de caixa, onde a gente consegue visualizar o movimento financeiro por data aqui, né? De tudo que entrou e saiu das contas bancárias. Consigo filtrar, emitir relatórios aqui em relação ao fluxo de caixa. Eu tenho também o menu de fornecedores, que vão listar aqui os fornecedores já cadastrados, eu posso cadastrar novos. Também a área de categorias financeiras, né, que são os tipos de entrada e saídas da tesouraria. Vão constar aqui, eu posso criar novos, organizar. Centro de custos, como eu já falei. Orçamento, que se baseia em centro de custos, eu consigo definir orçamentos por centro de custos para ter um controle melhor das finanças ali. O menu aqui também de cartões, aqui eu consigo inserir e administrar cartões pré-pagos e de crédito. Aqui tem as opções também de pagamento de fatura, de registrar recarga de cartão pré-pago. Então o sistema tem essa funcionalidade. E em seguida a gente tem então os relatórios. Aqui no relatório a primeira página é do balancete, que vai listar todas as receitas e despesas, o resultado do período e o saldo final de contas. Aqui eu consigo visualizar aqui na página tanto quanto exportar em arquivos e conseguir fazer o fechamento do mês, né? Fechar o mês no sistema para que bloqueie então as operações dentro daquele mês. Eu tenho aqui os relatórios de receitas e despesas. Aqui é onde vão constar, além da listagem de receitas e despesas por períodos, né, que eu consigo definir aqui. Eu consigo também ver as compras no cartão, as categorias cadastradas, né, mostrar essas receitas e despesas organizadas por categoria. E aqui eu consigo definir quais eu quero enxergar, tem uma flexibilidade boa. E aqui as formas de pagamento também, da mesma forma, selecionar para eu ter uma visão específica. E aqui, por último, né, essa análise de custos aqui, conforme eu tiver cadastrados os centros de custos, eu consigo aqui ter uma análise de entradas e aqui no análise de custos, conforme eu for cadastrando o centro de custos, eu consigo ver aqui quanto foi saindo, né? Quanto foi utilizado dentro de cada mês, dentro de cada período, nesse centro de custos. E aqui no menu lateral a gente tem também
as páginas de sócios da região. Então, conforme foram selecionadas as regiões abrangidas pela Casa da União, vão estar listados aqui os núcleos dessas regiões. E caso eles utilizem o sistema, eu consigo ter acesso aos dados, né, do nome dos sócios, grau e se eles têm acesso ao sistema. E essa informação aqui a gente utiliza, então, como eu mostrei, nas páginas de despesas e receitas para já agilizar, né, o lançamento para cada um deles. Da mesma forma aqui os núcleos da região, né, eu vou ter aqui os dados dos sócios conforme eles os utilizem, né. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para esse primeiro momento de contato com o sistema. Com certeza os senhores, conforme forem utilizando, vão surgir dúvidas. E a gente tem então o nosso canal, nosso grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, tem o nosso contato e o contato do suporte também, o e-mail de suporte do Real Valor, ele também está à disposição dos senhores para a gente ir conversando e tirando dúvidas e aceitando sugestões também para a gente aprimorar cada vez mais essa ferramenta, que ela possa de fato agilizar e facilitar o trabalho das tesourarias. Um abraço.